Olá pessoal, Fábio Akita. Caramba, eu tô bem contente com a repercussão dos meus últimos vídeos, em particular meu rant em Esqueça Metodologias Ágeis, onde eu explico como as consultorias e coaches ágeis destruíram a essência do verdadeiro ágil. Até semana passada eu tinha pouco mais de 9.000 inscritos e meus vídeos raramente batem 5.000 views, ficando na média dos 3.000 a 4.000, que não é ruim, pois quer dizer que pelo menos metade dos inscritos assiste os vídeos. Esse vídeo, até o dia da gravação de hoje, que costuma ser 2 dias antes de eu lançar, já bateu mais de 15.000 views. Ele sozinho trouxe mais de 2.000 novos inscritos e o canal finalmente alcançou os 10.000 inscritos e rapidamente querendo já passar os 11.000. Muito obrigado a todos vocês e eu só posso concluir que vocês gostam mesmo de tretas. Eu sei, se vocês gostaram daquele vídeo, esse talvez seja mais uma boa munição para compartilhar com seus algozes. O episódio de hoje é a segunda parte dos 10 mitos de startups que eu comecei na semana passada. Na primeira parte, eu falei dos primeiros 5 mitos e hoje vamos falar dos outros 5, que coincidentemente são os que eu mais gosto. Se ainda não viu a primeira parte, veja o link nas descrições e assista antes de continuar. Vamos lá, eu espero. Pronto, já assistiu? Então vamos lá. O mito 6 é outra coisa que você ouve muito falar no mercado de TI e em particular no mercado de startups e empreendedorismo. Acho que é o dilema de todo jovem ansioso e nem posso dizer que está totalmente errado, mas alguns motivos são piores do que outros. Você não tem tempo para perder, então larga a faculdade. E um dos argumentos para isso é a velha falácia de olhar para as grandes exceções da história, como Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, bilionários que largaram suas faculdades. Na sua cabeça, isso parece um bom argumento, para tudo e vai se tratar. Vamos começar contando as coisas que você provavelmente não sabe. Um Bill Gates, por exemplo, ele já tinha se associado a Paul Allen e fundado a Microsoft antes de largar Harvard. O Zuckerberg já tinha feito primeiro o Face Mesh e depois o The Facebook antes de abandonar Harvard. Tirando Steve Jobs, tanto Gates quanto Zuckerberg vêm de famílias ricas. Eles tinham condições, muitas condições. Porra, eles estavam em Harvard, não era na faculdade EAD da esquina, era Harvard. E falando em correlações, na verdade existe uma correlação muito maior e mais significativa entre quem ocupa os melhores e mais influentes cargos dos Estados Unidos, como juízes federais, senadores, CEOs de Fortune 500, os homens e mulheres mais poderosos segundo a Forbes, e a grande maioria deles se formou nas principais universidades de elite dos Estados Unidos, como Harvard. A faixa não formada é quase insignificante nesses gráficos. Eu vou falar de networking depois, mas o verdadeiro networking começa na faculdade e nos primeiros empregos, com as pessoas de igual talento ou talento superior ao seu, com os quais você teve a oportunidade de trabalhar lado a lado por longos períodos de tempo. Onde essas pessoas tiveram tempo para avaliar quem você é de verdade, se é honesto, se realmente entrega o que promete, se é melhor do que os outros ao redor e principalmente se você é realmente confiável. Nada disso vem de uma pequena conversa em evento de startup. Essas coisas só surgem de relacionamentos de longo prazo e o melhor lugar para começar isso é nas melhores universidades que você puder entrar. Se fosse só o conteúdo, você podia só estudar o mesmo currículo que se estuda em Harvard e ser a mesma coisa. Mas não é só isso. Você não vai ter esses relacionamentos no EAD. Esse é o real valor de um Harvard. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, o treinamento deliberado faz toda a diferença. Assim como Mozart começou a ser treinado na infância, também foi a mesma coisa com Bill Gates, que vindo de família rica, teve acesso à tecnologia e networking desde a infância. A Microsoft não foi a primeira parceria entre Gates e Allen. Como prodígios de computação no Colégio Lakeside, aos 13 anos eles escreveram um programa de folha de pagamentos para uma empresa chamada Information Services Inc. Depois disso, eles tiveram a ideia de melhorar o processo de medir fluxo do tráfego de veículos. No formato existente, um tubo sensível à pressão perfurava uma sequência numa fita de papel sempre que um carro passava, com os resultados depois transcritos para cartões perfurados de computador. Depois de juntar $360 para um microprocessador, Gates e Allen desenvolveram seu computador
Graph ou Data para ler e analisar as fitas de papel. Embora isso funcionasse, eles entenderam que sabiam mais sobre construir esse tipo de máquina do que vender. Allen então aponta essa experiência como uma lição importante sobre o valor de um business model. Já que mencionei business model, o mito número 7 é para rebater outra coisa que muito amador ainda acha importante: ficar gastando tempo, dias, semanas, meses, desenhando slides bonitos de PowerPoint e chamando isso de business plan. Um business model é a descrição do seu negócio, suas capacidades, seus produtos e serviços, seu formato de distribuição, seu modelo de custo, suas parcerias, sua infraestrutura, enfim, tudo que define seu negócio. Um business plan é seu plano de ataque, como você cresce seu business model em um negócio de verdade, seus objetivos, sua missão e seus valores, quem é sua concorrência, sua estratégia financeira, sua estratégia de marketing, sua estratégia de trabalho. Tudo isso é importante, mas nada disso você desenha no dia 1 e segue como um passo a passo pelos próximos meses ou anos. Tanto o business model quanto o business plan são temporários, meros rascunhos. Na prática, eu diria que se você precisa de mais de um business plan, você não sabe o que está fazendo e nem devia estar começando, especialmente numa pequena empresa. Essas coisas não têm quase nenhum valor. O único que consegue desenhar um business plan de verdade, que faz sentido, é quem já lidou com várias empresas antes. Daí você basicamente escreve o que você já sabe por experiência. Quem não sabe não vai descobrir desenhando um plano teórico. O plano só reflete a experiência atual do empreendedor. Se for seu primeiro negócio, garantidamente seu business plan é uma droga. Simples assim. Quem viu meus vídeos anteriores já sabe, eu já disse que programador é uma profissão de prática e os primeiros códigos serão uma droga e isso é normal. Eles ficam melhores com treino deliberado. Empreendedor é a mesma coisa, é uma profissão de prática. Não interessa se você fez MBA ou qualquer coisa desse tipo, seu primeiro business plan vai ser uma droga. Empreender é muito tentativa e erro. Portanto, não importa se você gastou uma semana ou um mês desenhando esse plano, ele não vai ficar melhor só porque você ficou refinando cor de slide, tamanho de fonte, mais uma semana ou duas. E quando eu digo uma droga, eu não estou dizendo que só vai ter bobagens escritas nos slides. Pelo contrário, se você se dedicar, vai ter muita coisa correta que você vai copiar de diversos livros sobre administração ou coisas assim. Só que você nunca praticou nada do que está escrevendo. Para você vai ser só um monte de jargões. Tudo teoria. É como se em vez de um business plan você estivesse escrevendo uma rotina de treinos para se tornar campeão olímpico. Só que você nunca nem subiu numa esteira a sua vida inteira. Você acha que interessa qualquer coisa que você pode escrever numa rotina de treinos teórica? Sério, você nunca fez uma flexão na vida e acha que escrever sobre ser campeão olímpico te deixa um passo mais próximo de si mesmo? Cai na real. Muita gente até hoje ainda fica obcecado em fazer business plan porque é isso que muitos livros e palestras de empreendedorismo dizem para fazer. É isso que muitos programas de incubação e aceleração mandam fazer. É isso que muitos coaches ou mentores mandam fazer. E se for esse o caso, isso é bullshit. Mas bullshit ainda é o objetivo de por que muitos gastam tempo fazendo isso, para conseguir funding. Na cabeça de empreendedor wannabe que acredita em conto de fada é que se você fizer o melhor e mais bonito business plan com o melhor e mais bem treinado sales pitch que você apresenta impecavelmente em evento de startup na frente de uma banca de VCs e investidores de seed money, então você tem grandes chances de conseguir funding. E com esse funding, você finalmente vai conseguir executar sua ideia e criar sua startup. Tá errado, tá tudo errado. Eu vou te dizer como o investidor pensa. Se a única coisa que você tem para mostrar é um punhado de slides de PowerPoint, seu valor é zero. Não importa o que tem nos slides, a menos que você me diga que nesses slides tem alguma coisa como o segredo para a cura do câncer. Qualquer outra coisa, não importa o que seja, é lixo por padrão. Ponto final. É isso que o investidor pensa, não importa o que ele te diga, e ele não está errado.
Para começar, o investidor precisa ver alguma coisa funcionando. Portanto, faz aí seu business plan, executa aí esse business plan e com um resultado palpável em mãos, daí vá procurar funding, que talvez você precise para expandir seu negócio, mas o negócio precisa existir primeiro. Muita gente quer ganhar funding para poder largar o emprego e ter uma outra fonte de renda, ou seja, salário, enquanto executa seu business plan. Isso é bullshit. Se nem você acredita em você mesmo o suficiente para arriscar seu próprio dinheiro e tempo na sua própria ideia, por que você acha que o investidor vai arriscar R$1 dele ou 1 segundo do tempo dele em você? Várias vezes eu já encontrei esses fake empreendedores, são todos sempre um saco. Eles me aparecem com um business plan ou mesmo um sales pitch e falam que precisam de alguém para programar, mas obviamente não querem pagar nada e têm a audácia de me oferecer alguma coisa ridícula, como 10% ou menos do negócio. Bullshit! Na minha empresa a gente responde: ok, eu quero 90% do negócio então. Daí o cara fica indignado, dizendo que a ideia é dele e tal. E eu digo, foda-se a ideia, ela não vale dick shit até eu ou alguém executar ela para você. E se sou eu que vou realmente trabalhar e construir essa ideia toda do zero, gastando meu tempo e meu dinheiro, e você vai ficar aí coçando o saco enquanto isso, porque é exatamente o que você vai fazer, então a minha parte vale 100%. E eu ainda tô sendo legal de te deixar com 10%. E lógico, pare e pensa se essa não é a única resposta que faz sentido, a menos que eu goste de jogar dinheiro fora. Mas e as premiações em competição de apresentação de startup? Os cheques de R$100.000? Isso se chama entretenimento. R$100.000 não é nada, nada. Faz as contas. Digamos que você precisa de 3 bons programadores, digamos que você pague R$5.000 para cada um. Por 3 meses, só em programadores, você já gastou metade desse tal prêmio. Em 3 a 6 meses, você vai estar no mínimo faturando 100 mil, porque se não tiver, para que você ficou feliz de ganhar 100 mil? Quem está jogando o jogo do entretenimento não vai de fato produzir nada com esses 100 mil. Só vai gastar em aumentar sua própria imagem de marketing para ficar indo de evento em evento até parecer mais do que é para atrair investidores de primeira viagem e ficar engordando um porco que nunca existiu. Esse é o jogo. Por isso eu não participo desse jogo. Eu não tenho saco para lidar com gente que só quer construir imagem, ficar se vangloriando porque ganhou prêmio em evento de startup ou qualquer tipo de prêmio na real. Não significa nada, a não ser para quem está mais preocupado em achar gente para chupar dinheiro do que fazer realmente um negócio lucrativo. E de novo, esse é o jogo. Eu não vejo nenhum problema em quem joga sabendo disso, mas você que está de fora e por alguma razão acha que tem algum valor para o seu negócio ganhar um prêmio, você está com suas prioridades erradas. Mas digamos que você acredita de verdade na sua ideia. Digamos que você teve a ideia de produzir alguma coisa via impressora 3D. Você acha que as pessoas vão querer. Qual é a sua próxima grande ideia? Qual é o seu business plan? Talvez conseguir funding para comprar um monte de impressoras 3D para produzir em maior quantidade. E obviamente isso é uma ideia idiota. Se você quer produzir uma peça em grande quantidade, você não produz você mesmo. Você manda para a China, você transporta de volta para cá em container, você lida com centro de distribuição e logística, você procura conseguir vantagens fiscais. E como você faz para saber tudo isso? Você trabalha em empresas de varejo, em empresas de produção, em empresas de logística, aprende de verdade como funciona o caminho burocrático, quem são os fornecedores confiáveis, como negociar com estrangeiros, como configurar a logística. São anos e anos aprendendo como as coisas de fato funcionam e não como você acha que funciona porque assistiu uma palestra do TED Talk. A grande maioria das tais ideias de startup acabam sendo tudo Uber de qualquer coisa, porque vem de pessoas que nunca trabalharam ou trabalharam pouco. E o que uma pessoa que nunca trabalhou conhece? Só os apps que estão instalados no smartphone dele. Ele não tem como melhorar como as empresas funcionam, porque ele nunca trabalhou tempo suficiente, nem em uma, para saber como as coisas funcionam, o suficiente para saber como melhorar. Portanto, se a única coisa que você tem é uma ideia, nem perde tempo fazendo slide de PowerPoint, é perda de tempo. Arranja um emprego e vai trabalhar alguns anos na área que você diz que quer revolucionar primeiro. Como alguém tem a audácia de dizer que vai revolucionar a área de saúde e nunca sequer botou os pés num posto de saúde? Consegue ver como isso soa ridículo? Principalmente,
Nunca acredite no investidor logo de cara. O objetivo do investidor não é fazer seu sonho se realizar, é em como ganhar dinheiro se por acaso isso acontecer. Ninguém aqui está no negócio de caridade e, de novo, isso não está errado. Suas premissas é que estão erradas, porque ninguém tem a obrigação de dar dinheiro a troco de nada. E falando em não acreditar, no mito 8 eu diria para parar de acreditar em fake celebridades, seja investidores, seja influencer ou todo tipo de empreendedor de palco. Isso é uma das coisas que mais me irrita, a quantidade de gente que são fãs de empreendedores celebridades e ainda acreditam em headline de jornalista. No mercado como um todo, existem milhares de pessoas tentando ser o próximo Steve Jobs. Todos os dias. Tá claro que só existiu um Steve Jobs, mas no meio de milhares de pessoas tentando, por uma combinação aleatória de fatores, às vezes surgem alguns acidentes de sucesso moderado. Mesmo não chegando ao nível multibilionário, foi o suficiente para conseguir ter uma quantidade grande de seguidores sem ter que entregar muito resultado. A grande maioria dos influencers de hoje em dia é isso. Gente que nunca de fato entregou nada, mas tem carisma suficiente para ter fãs. Eu não vejo nenhum problema nisso, mas só enxergue da forma correta. Nassim Taleb é quem explica melhor como surgem muitos gurus que você vê por aí. Digamos que você tenha 11 candidatos a guru em 2013 e nesse exercício a única coisa que eles precisam dizer é se o mercado vai subir ou cair, tipo cara ou coroa mesmo. Estatisticamente, por pura sorte, metade vai acertar e metade vai errar. No ano seguinte, vamos considerar ouvir só aqueles que acertaram. De novo, metade vai acertar, metade vai errar e vamos fazendo isso sucessivamente por mais 2 ou 3 anos. Ao final de uns 5 anos, por pura sorte, vai sobrar uma pessoa que acertou consecutivamente por 5 anos seguidos e vamos chamar essa pessoa de guru. Bom para ele, agora que tipo de relevância tem a opinião dessa pessoa para você? Nenhuma. A regra é simples. Você acha que as pessoas dividem informações realmente valiosas assim de graça? Se a informação é tão boa assim, quem está te falando isso está aplicando na própria empresa? Ah, ele não tem empresa, né? Pois é. Na dúvida, não tenha celebridades de estimação. Não ouça pessoas porque elas foram nominadas a pessoa mais influente, blá blá blá. Se jornalista fosse tão bom em identificar os reais motivos de um negócio ser bem sucedido no mercado, eles não seriam jornalistas, seriam investidores. O trabalho de um jornalista é vender matéria. Se o título vende, ele fez o trabalho dele. E isso não tem correlação com o conteúdo ser bom ou não. E de novo, não tem nada de errado nisso. O problema seu se acredita. Sempre entenda quais os objetivos de quem escreveu o que você está lendo. Na dúvida, não acredita nem em mim. Reveja a lógica do argumento e não a pessoa que escreveu. O argumento tem que se sustentar independente de quem está aqui falando para você. Eu não sou celebridade nem influencer. Qualquer um devia conseguir chegar na mesma conclusão. E por que nos enganamos tanto? Porque nosso cérebro evoluiu para procurar padrões e correlações em qualquer lugar, mesmo que não existam. Existem diversas teorias, mas se eu for resumir de uma maneira mais informal, nós ainda estamos nos adaptando para viver num mundo que tem informação demais. Mas o mais importante é sempre lembrar, correlação não é causalidade. Por exemplo, todo grande ditador da história, como Hitler, Mussolini, Lenin, Fidel Castro, todos têm barba, ou seja, todo ditador é barbudo. O erro seria assumir a causalidade e concluir. Portanto, todo mundo que tem barba é um ditador em potencial. Soa ridículo, mas vocês fazem esse tipo de generalização o tempo todo. Como eu já falei antes em associar, largar a faculdade, como o Gates fez, e isso levaria de alguma forma você a ficar mais perto do Gates. É ridículo. Alguns anos atrás eu publiquei a tradução de um artigo da revista Skeptical Inquirer intitulado Somos Matematicamente Ignorantes e recomendo que vocês leiam, eu vou deixar o link nas descrições abaixo. Nós vemos correlações o tempo todo, porque com uma quantidade infinita de informações é quase impossível não achar correlações. Na verdade, o mais comum é conseguir correlacionar qualquer coisa com qualquer coisa. Por exemplo, veja esse gráfico. Segundo esse gráfico, podemos ver que existe uma correlação muito grande entre a diminuição do market share do Internet Explorer e a diminuição da taxa de assassinatos dos Estados Unidos. O que podemos concluir disso? Ora, que se você quiser diminuir a quantidade de assassinatos, basta parar de usar Internet Explorer.
Ah, você já usa Chrome, né? Você não se sente melhor agora, tendo colaborado para diminuir o crime na América? Ou veja esse outro gráfico. Aqui vemos que a temperatura global vem aumentando à medida que o número de piratas no mundo vem caindo. Quem diria que o aquecimento global, na verdade, está associado com a extinção dos piratas? Ou seja, se você quiser colaborar com o fim do aquecimento global, é muito simples. Torne-se um pirata. Estão vendo um padrão nisso que eu estou dizendo? Quantas coisas que você faz que acredita estar ajudando alguma causa, na verdade são simples correlações como essa, sem nenhuma causalidade de verdade. Nosso cérebro quer encontrar essas correlações em qualquer lugar, padrões. Por isso a gente enxerga rosto em nuvens, por exemplo. Obviamente não tem nenhum rosto lá, é apenas uma forma aleatória, mas o nosso cérebro quer forçar uma correlação, uma imagem, onde ela simplesmente não existe, e isso era útil de fato no passado, antes da civilização moderna, onde a gente tinha que dar um jeito de sobreviver no meio do mato, no escuro. Se de repente a gente visse um par de luzes brilhantes no meio da escuridão, a gente fugia, sem nem considerar se de fato esse par de luzes era o reflexo dos olhos de um tigre ou se não era nada. Se a gente parasse para analisar os fatos, podia ser tarde demais. Então a reação de agir primeiro e pensar depois pode ter sido um fator importante na nossa sobrevivência. Daí vem as teorias do nosso cérebro ter dois sistemas, um sistema racional e outro sistema intuitivo. Nós achamos que estamos o tempo todo sendo racionais, mas não estamos. Na verdade, você nem sabe disso, mas seu lado intuitivo controla suas decisões tanto ou mais que seu lado racional. Um experimento do economista comportamental Dan Ariely ilustra bem isso. Ele contou a história sobre um estudo a respeito de uma doação de órgãos na Europa e como eles notaram que havia uma diferença muito grande entre países que tinham taxa de doação enorme e outros com taxa de doação muito pequena. E você podia olhar para esse gráfico e pensar: ah, eu sempre soube que esses ingleses snobs não têm compaixão nenhuma. Mas por outro lado, você acha países que não são culturalmente tão diferentes como Holanda e Bélgica, ou Dinamarca e Suécia, e imediatamente você devia pensar que a cultura e as pessoas não têm nenhuma relação com essa diferença nas taxas de doação. Mas se não era isso, o que causaria tanta diferença assim? Então eles foram rever os formulários de doação e viram que nos países que tinham baixa taxa de doação, como a Dinamarca ou a Alemanha, a opção no formulário dizia: assinale ao lado se quer participar do programa de doação de órgão. Daí as pessoas não assinalavam e ninguém participava. Nos países com maior taxa de participação, como França ou Portugal, o formulário era diferente, né? Ela dizia: assinale ao lado se não quer participar do programa. E novamente, ninguém assinalava, mas dessa vez todo mundo participava. Hoje em dia, todo mundo de marketing ou X sabe a diferença do que é uma opção opt-in e opt-out. É basicamente arroz com feijão de comunicação e design de interfaces. Inclusive, existem leis hoje em dia para muitas coisas não serem opt-out de má fé. As pessoas têm que conscientemente querer participar de alguma coisa e não estarem todas já automaticamente participando. Mas o ponto é salientar que na maior parte do tempo você não está nem aí. Na verdade, o seu cérebro não está nem aí. Você é muito menos racional do que você pensa que é. E isso é importante de saber para parar de automaticamente acreditar em tudo que fazem para o seu cérebro se confundir. O mito 9 eu já adiantei um pouco quando eu falei sobre faculdade. Se você não assistiu meu episódio sobre faculdade, clique no link acima. Muita gente ainda acredita na ideia de participar de eventos de startup ou trabalhar em coworkings por causa do networking. Isso é outro bullshit. Claro, serendipity sempre existe, mas não é uma regra. Na verdade, é a exceção da regra. A ideia de você estar num coworking, numa conversa de bebedouro, você estar encontrando a parceria que precisava para o seu negócio decolar, ou a ideia de que trocar cartões no evento de startup vai trazer algum contato importante. Tudo isso pode acontecer, é verdade, mas reveja os mitos. Se tudo que você tem é uma ideia, não importa a qualidade dos seus slides de PowerPoint, não importa se você largou a faculdade, não importa se você conseguiu o cartão de algum investidor bam ou celebridade de palco, nada disso interessa, sério. Para que serve você ficar trancafiado brincando de editor de PowerPoint num pseudo hackathon em evento de startup para ganhar um aperto de mão e um certificado no final? Que
experiência você ganha em 2 ou 3 dias varando noite, a não ser que você goste de tomar Red Bull? Você tá com a vida ganha assim para ficar perdendo tempo nessas brincadeiras? Ou você só tomou patrocínio para ficar indo em pseudo-rave? Vai numa rave de verdade, pelo menos tem álcool e drogas de verdade. Networking de verdade é uma relação de confiança. Eu não tenho nenhum motivo para confiar em ninguém que eu acabei de conhecer num evento e certamente tenho menos motivos para apresentar alguém que eu confio para alguém que eu acabei de conhecer. Por esse mesmo motivo, eu recuso a grande maioria dos convites de amizade no LinkedIn. Networking de verdade é uma questão de QI, o famoso quem indica. Vamos rever o caso do Bill Gates, já que todo mundo gosta de citar ele, mas ninguém cita a mãe dele, Mary Gates. Eu vou deixar linkado um artigo sobre ela nas descrições, mas basta vocês saberem que ela foi uma mulher de negócios à frente do seu tempo e muito influente em Seattle. Mais do que isso, ela era do mesmo comitê que fazia parte também Joe Opel, então CEO da fucking IBM em 1980. Como você acha que a pequena Microsoft de Bill Gates naquela época conseguiu o famoso contrato de licença do MS-DOS para ser instalado em todos os IBM PC que transformou a Microsoft no que ela é hoje? Aliás, aqui eu estou totalmente especulando, mas se eu não me engano, a Microsoft foi fundada no fim dos anos 70 em Albuquerque, Novo México, mas se mudou para Seattle, onde a mãe era influente. Coincidência? I think not. Entenda, mesmo sem o empurrão de sua mãe, o Bill Gates estava destinado a se tornar milionário. Ele era muito à frente dos seus conterrâneos, ele tinha a herança, o pedigree e a formação. Mas foram empurrões como esse que o colocaram no caminho de se tornar bilionário. Todo mundo sabe sobre a parceria de Bill Gates com o outro bilionário, Warren Buffett, certo? Quem você acha que insistiu pequeno Bill a ir conhecer Warren, mesmo a contragosto? Sim, Mary Gates. Com todo respeito a todas as mães que têm que aguentar filhos como a gente, mas essa foi uma mãe particularmente foda. E isso sim é networking de verdade. Finalmente, chegamos no último mito, o mito número 10 e o famoso você vai ficar rico se empreender. E eu sinto dizer, estatisticamente falando, você tem mais chance de dar errado do que dar certo. Na verdade, se eu tiver que chutar, eu sempre vou dizer que vai dar errado, porque as chances de acerto para mim são muito maiores. Desculpa, é a estatística. Mas mais do que isso, tem que ser assim. Empreender não é para qualquer um. É um risco grande, que tem muito mais fatores que você não tem controle. Então não basta ter uma herança familiar sólida, não basta ter pedigree, não basta ter formação, não basta ter competência. Você vai ter que contar com fatores aleatórios, como ciclos de mercado, como eu expliquei no vídeo sobre a bolha. Tem time, tem que estar no lugar certo na hora certa, tem serendipity, tem QI. Tudo isso e você ainda não tem garantias de dar certo. Por isso o jogo é interessante e por isso a recompensa é fora do comum. E por isso você tem mais chances depois de acumular conhecimento, experiência, networking de verdade e principalmente seu próprio dinheiro depois dos 30 anos do que logo saindo da faculdade virgem aos 20 e pouco. Se você quer só ganhar um salário melhor, com segurança, se torne um bom profissional para trabalhar em boas empresas. Não há nada de errado nisso. Pelo contrário, faça aquilo em que você é bom. Não tente ser aquilo que você já sabe que não é, só porque fica vendo celebridade de palco repetindo bullshit do tipo, seja seu próprio chefe. Se você de verdade tem o ideal de querer ajudar o mundo e acha que virar fundador de tech startup é um caminho, não seja hipócrita. Se para você ajudar as pessoas é parte fundamental de quem você é, junte-se ao exército, junte-se à Cruz Vermelha, ao Médicos Sem Fronteiras. Não é caminho para virar celebridade, muito menos ficar rico. Mas segundo você mesmo, seu ideal é ajudar as pessoas e não ficar famoso, não é isso? O meu objetivo pessoal é fazer o que eu quiser. E se o que eu quiser eventualmente ajuda os outros, ótimo. Para finalizar, eu quero contar uma última história para aqueles que mesmo depois de tudo que eu falei continuam afobados, com essa ansiedade de virar empreendedor aos 20 e poucos. Eu já contei essa história no meu vídeo sobre talento, mas vamos lá. Em 1832, a Marinha Real Britânica mandou o navio HMS Beagle para mapear a costa da América do Sul, as Ilhas Falkland e as Ilhas Galápagos. A Marinha precisava do conhecimento para se preparar melhor em caso de guerra. O capitão do navio, que era um cientista amador, decidiu adicionar um geólogo na expedição para estudar formações geológicas que eles poderiam encontrar no caminho.
Depois de diversos geólogos profissionais recusarem o convite, o capitão ofereceu o trabalho a um formando de Cambridge de 22 anos, Charles Darwin. Darwin tinha estudado para se tornar um pastor anglicano, mas estava muito mais interessado em geologia e ciências naturais do que na Bíblia. Ele agarrou a oportunidade e o resto é história. O capitão gastou seu tempo na jornada desenhando mapas militares, enquanto Darwin coletava dados empíricos e formulava os insights que eventualmente se tornariam a teoria da evolução. Se Darwin nunca tivesse nascido, por exemplo, hoje estaríamos atribuindo a teoria da evolução a Alfred Russel Wallace, que chegou na ideia de evolução via seleção natural independentemente de Darwin poucos anos antes, mas ele não tinha networking nem vinha de família rica. Por outro lado, se os impérios europeus não tivessem financiado as pesquisas geográficas, zoológicas e botânicas ao redor do mundo, nem Darwin e nem Wallace teriam tido os dados empíricos necessários para desenvolver uma teoria da evolução. Pelo menos não naquela época. É mais provável que nenhum dos dois jamais sequer teria tentado. Entenda, você não tem como planejar ser o próximo Darwin. O timing de mercado, no caso o interesse dos impérios em investir nesse tipo de pesquisa, precisou existir primeiro. Fatores externos que nós não controlamos. Mas quando a oportunidade surgiu, haviam alguns candidatos que tinham a capacidade de ocupar uma posição de muito trabalho duro. A maioria declinou o trabalho duro, mas foi disso que saíram os dados que levariam à revolução. Você não planeja essas coisas. Você faz o que tem que fazer, o que sabe fazer e se mantém preparado para pegar oportunidades assim que elas aparecem. E muitas vezes elas não são bonitas nem agradáveis à primeira vista. Mas como eu já falei em outro vídeo, quem disse que é para você ficar escolhendo? Depois reclama que não tem oportunidade. Nunca vai existir uma oportunidade que cai no seu colo dizendo vou te deixar rico em pouco tempo e com pouco esforço. Só se você achar um sugar mama ou sugar daddy. Para de ser ansioso. O Stan Lee criou seu primeiro título de quadrinhos quando estava com uns 39 anos. Foi só depois disso que ele criou o universo Marvel que você conhece hoje. Samuel L. Jackson trabalhou anos em Hollywood, mas ninguém conhecia ele direito e foi só depois de Jungle Fever do Spike Lee em 91, quando Samuel Jackson já tinha 43 anos, que ele finalmente se tornou conhecido. E todos vocês que varam noite precisam agradecer Momofuku Ando, que cimentou seu lugar na história de junk food só aos 48 anos, quando inventou o Instant Ramen em 58, o seu combustível de todas as noites mal dormidas. Falando em comida, Julia Child trabalhou em advertising e mídia antes de publicar seu primeiro livro de receita aos 50 anos, que foi o que a tornou uma chefe celebridade. Ray Kroc gastou a vida toda como um vendedor de aparelho para fazer milkshake antes de comprar o McDonald's aos 52 anos em 1954 e tornar o gigante que é hoje. Harland Sanders, mais conhecido como Coronel Sanders, tinha 62 anos quando franqueou a Kentucky Fried Chickens, o famoso KFC que ele vendeu por 2 milhões de dólares 12 anos depois. O famoso Henry Ford criou o igualmente famoso Ford Model T quando ele tinha 45 anos e, como eu falei antes, Charles Darwin tinha 50 anos quando finalmente publicou o Magnum Opus On the Origin of Species, que mudou o mundo. Tudo o que eu falei no episódio anterior e nesse é basicamente um recado simples. Para de querer ficar rico rápido. Se você acreditou em um ou mais dos mitos que eu falei aqui, então você foi enganado. Na verdade, você quis se enganar e talvez ainda esteja se iludindo. E sinto dizer que é só isso, uma ilusão, um ticket de loteria. Muito provavelmente você não vai ser o próximo Bill Gates. Aliás, o nome dele é William Henry Gates III. Ele é no mínimo a terceira geração de uma família aristocrata de tradição. Nós não somos. A forma de ultrapassar isso vai ser por sorte. Ninguém vai um dia planejar vou superar Bill Gates. Fazer um plano, seguir passo a passo e conseguir. Alguém vai superar sim, mas vai ser por acaso, por uma soma de fatores fora do controle dessa pessoa. E de novo, dificilmente vamos ser eu ou você. Se você está tentando copiar alguém, seja Gates, Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel, Carla Kennis, ou seja lá qual CEO ou founder de Silicon Valley, você está errado. Quanto mais você me diz que é fã de uma celebridade dessa e tenta seguir o que eles fazem, mais eu diria que você está longe de ser um founder bem-sucedido. Atenha-se aos fundamentos, atenha-se ao seu próprio esforço e pare de perseguir sonhos temporários e infantis.
Vai por mim, os seus sonhos aos 20 anos são completamente diferentes dos seus sonhos aos 30, que também vão ser diferentes dos seus sonhos aos 40 e assim por diante. Quem diria? Você pode mudar de sonhos toda hora, se quiser, e nenhum está necessariamente mais certo ou mais errado. A única coisa que você vai conseguir sendo assim é atrair gente que vai te enganar, porque vai vender elementos que encaixam no seu sonho, vai te alugar lugares caros decorados como Silicon Valley, porque você acha que é para lá que vai um dia, vai te fazer perder tempo em eventos com celebridades para fazer você se lembrar de como quer ser como eles. Vai te fazer pagar caro por turismo para visitar a lanchonete do prédio do Google. Sério, para que serve isso? Vai te fazer perder tempo criando massa para fazer parecer que existe um ecossistema de boas startups, mas todo investidor sabe que deve manter várias startups de pouca chance por perto para balancear os riscos. Basta que um dê certo. Nenhum investidor está preocupado se 90% falir. Se pelo menos um do portfólio virar unicórnio, todo o resto é descartável. E de novo, não está errado esse pensamento. E essa é a verdade sobre o mundo de tech startups. Se ficarem com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhem com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê semana que vem. Até mais!